Polêmica em Florianópolis. Ônibus do transporte coletivo circulam com anúncios contrários ao uso de máscaras pelas crianças em sala de aula. A guerra na Ucrânia. Nossos repórteres mostram a angústia dos moradores da cidade do Alto Vale, que mais concentra descendentes de ucranianos com a invasão russa. Economia de Santa Catarina termina 2021 com o segundo maior crescimento do país, segundo o indicador do Banco Central. Prefeitura de Florianópolis lança edital de licitação para o alargamento da faixa de areia de 2 praias do norte da ilha. E veja também, festa no meio-oeste do estado. Cidade de Videira completa hoje 78 anos de história. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre hoje o Band Cidade com uma polêmica. Parte dos ônibus do transporte coletivo aqui da capital do estado tem circulado com anúncios que pedem que as crianças deixem de usar máscaras nas escolas. O uso é obrigatório por decreto estadual em Santa Catarina. Veja na reportagem. A mensagem está expressa em outdoors espalhados por diferentes pontos da cidade. O pedido é para que as crianças deixem de usar máscaras nas escolas ou em qualquer outro lugar. O anúncio também foi colocado em ônibus do transporte coletivo municipal de Florianópolis. Nossa equipe registrou ônibus executivos com o chamado Bus Door com a mensagem. As peças foram divulgadas pelo movimento Pais pela Educação, que é contrário ao uso de máscaras pelas crianças. Josiane é médica cardiologista e integra o movimento. Ela afirma que o uso de máscaras por crianças traz uma série de prejuízos aos pequenos. Os bebês da pandemia, que já nasceram e já colocaram máscara, que tem pouca interação, eles estão com atraso de fala. O próprio CDC reconhece isso pela primeira vez, um marco importantíssimo do desenvolvimento, que é a aquisição da fala aos 2 anos de idade. Sempre foi 50 palavras, agora são 30 palavras. Os bebês da pandemia não conseguiram aprender mais palavras porque a gente precisa da máscara para ver a boca como se move, para associar o som, para escutar adequadamente. Essas crianças também estão com atraso emocional na socialização, não conseguem perceber a emoção das pessoas, o que a pessoa está sentindo, a reconhecer as emoções também é um aprendizado. Os anúncios vão na contramão do que foi estabelecido pelas autoridades estaduais de saúde. Um decreto publicado pelo governo do estado no dia 12 de janeiro deste ano possibilitou o retorno 100% presencial dos estudantes às salas de aula em Santa Catarina. No entanto, uma das regras que foram mantidas para este ano é justamente a que estabelece a obrigatoriedade do uso da máscara pelos alunos em todos os ambientes das unidades de ensino, sejam elas públicas ou privadas. Nas ruas, pessoas ouvidas por nossa equipe também se mostraram favoráveis ao uso obrigatório de máscaras pelos estudantes. Eu sou a favor, que mantenha essa medida, porque eu acho que as crianças têm que estar bem protegidas. Sou super a favor, porque a pandemia ainda não está controlada, não está todo mundo vacinado e é uma forma ótima de proteção enquanto essa pandemia não for finalizada por fim mesmo. Sim, porque a vacina não é obrigatória. Entendeu? Então, eu acho que hoje o único meio que a gente tem de se proteger, é a máscara. A Esther não abre mão que a filha Alifer, de 7 anos, use máscara o tempo todo durante o período na escola em que estuda. Ela tem que usar máscara, não deixa ela ficar sem máscara. Por quê? Porque é um modo dela se proteger, Porque eu acho necessário, enquanto a gente está vivendo essa pandemia, enquanto não houver cura, todo mundo vai ter que usar máscara, eu acredito. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que já comunicou o consórcio Fênix, que administra o sistema de transporte, para que retire os anúncios. O entendimento é de que, mesmo sendo uma empresa privada, os ônibus prestam serviço público e não podem levar desinformação para a população. A Prefeitura informou também que é a favor da ciência e das determinações médicas. No entanto, o movimento Pais pela Educação informou que até esta terça-feira os anúncios nos ônibus não haviam sido retirados. Polêmico, não é? Esse assunto é o tema da nossa conversa de hoje com Roberto Azevedo, que está em home office. Roberto, muito boa noite para você. Tiramos de lado o outdoor, que é um negócio particular, mas em Bus Door, é um anúncio contra as máscaras em crianças nos ônibus da cidade. O que falar dessa polêmica? Boa noite, Rodrigo. Boa noite quem assiste aí também em casa o Band Cidade. Olha, nós estamos diante de uma daquelas polêmicas que vai do achismo ao conhecimento científico. Evidentemente que quem defende uma campanha nesse nível tem seus argumentos,
mas argumentos nem sempre são suficientes para derrubar orientações técnicas elaboradas e que estão vigindo desde o início do combate à pandemia. A gente sabe que na Assembleia, por exemplo, o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, do Novo, entrou com um projeto, protocolou um projeto onde desobriga crianças de 6 a 11 anos no uso de máscara em escolas ou até em outros ambientes. Ele diz que o governo do estado deve seguir uma orientação da Organização Mundial da Saúde. Enfim, é aquela polêmica dentro da polêmica onde ninguém escapa. A vice-governadora do estado, Daniela Rainer, hoje instalada no Partido Liberal, no PL, que é o mesmo partido do presidente da República, ela diz que também é contrário ao uso de máscara, porque essa é a mais nova fronteira daqueles que se dizem conservadores. Querem retirar a máscara porque entendem que, como aconteceu no vizinho estado do Rio Grande do Sul, houve uma flexibilização. Lá passou de obrigatoriedade para ser apenas uma orientação o uso de máscara. Mas a máscara está provado cientificamente que é a primeira linha de frente no combate à pandemia. E ela evita, sim, o contágio mais direto quando você está num ambiente fechado e tem aglomeração. Olha, escola é isso, salas de aula lotadas com crianças. Para mudar um pouquinho de assunto, eu vou tratar agora de um fato que vai acontecer a partir de depois de amanhã, quinta-feira. Dia 3 de março, é quando abre aquela famosa janela que permite deputados estaduais e federais trocarem de partido sem que eles percam o mandato, porque é firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal que quem é eleito na proporcional, quer dizer, depende de cálculos para se eleger, o mandato está condicionado ao partido. Aqui a gente já fez um rápido levantamento. Na Assembleia Legislativa, 5 a 6 deputados, dependendo da posição do primeiro vice-presidente Maurício Scudillar, que está no PL, podem trocar de partido. 5 outros já o fizeram durante o mandato, porque romperam com o partido ou receberam a autorização do partido onde estavam para trocar por outra legenda. Lá na Câmara dos Deputados, dos 16 deputados federais de Santa Catarina, 2 deles já mudaram de partido, por causa da fusão do PSL com o DEM, União Brasil, e também por discordâncias internas, o caso do Rodrigo Coelho, do Podemos. Mas outros 5 deputados certamente vão trocar de partido. Quer dizer, a gente fala, troca de partido, se movimenta, troca um pouco, às vezes, até do campo ideológico, como alguns querem partir da direita para a esquerda, ou do centro para a direita, enfim. E eu pergunto, o que diz o eleitor sobre essas mudanças? Afinal de contas, um dos pilares da democracia deveria ser aquela orientação de respeito à instituição partidária, ou seja, a fidelidade às siglas. É a coisa que menos acontece nesse Brasil, viu, Rodrigo? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Obrigado, Roberto. Um forte abraço, boa noite para você e até amanhã. Vamos falar da pandemia, continuar ainda na pandemia. 15 pessoas morreram nas últimas 24 horas aqui no estado, vítimas da Covid-19. Os dados constam do boletim atual divulgado pelo governo do estado e os dados atuais estão aqui no nosso telão, vamos a eles. Agora são 21.383 os catarinenses que morreram desde o início da pandemia aqui no estado. 2.607 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total subiu para 1.617.680, com 1.578.701 pacientes recuperados e 17.596 casos em acompanhamento dos casos ativos. 74,4% é a ocupação de leitos de UTI adulto geral aqui em Santa Catarina. E a vacinação? Como está a vacinação? Vamos ver aqui o vacinômetro na tela do Band Cidade para você. Vacinômetro que indica 13.478.000 doses aplicadas aqui no estado. Quase 84% dos catarinenses já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 76,3% estão com o esquema primário, 2 doses ou dose única completo. E 32,35% dos catarinenses com mais de 18 anos de idade já receberam a dose de reforço, num total de 1.802.000 doses aplicadas até o momento. Bom, logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques de hoje com a Joana Treptow.
Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. Vocês vão ver tudo o que aconteceu em mais um dia de guerra no leste da Europa. A Rússia prometeu atacar a capital da Ucrânia, Kiev, nas próximas horas e pediu para que as pessoas procurem abrigos e deixem suas casas. Um míssil atingiu uma torre de transmissão de televisões em uma cidade na Ucrânia. As imagens são assustadoras. E as emissoras de televisão saíram do ar. O comboio de militares da Rússia já tem 60 quilômetros de comprimento e está se aproximando da capital Kiev. A gente também vai mostrar que jogadores brasileiros que atuavam na Ucrânia chegaram ao Brasil e estão falando de como foram esses últimos dias. Eles falaram na chegada aqui ao país. Há uma expectativa para uma próxima rodada, um encontro, uma rodada de negociações entre representantes russos e representantes ucranianos na tentativa de encontrar ali uma motivação, um acordo para um cessar-fogo. Mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que só fará isso se os bombardeios pararem. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Santa Terezinha é a cidade do estado que mais concentra descendentes de ucranianos no Alto Vale. A comunidade, claro, acompanha com apreensão as informações do conflito no país de origem dos antepassados. O município tem hoje 215 famílias de descendentes de ucranianos que se orgulham das origens. O povo ucraniano é um povo muito trabalhador, muito ordeiro, e que preserva, seus costumes, suas tradições, Agora, mais do que nunca, os descendentes de ucranianos estão unidos em oração pelo país de origem dos antepassados que está em guerra. A gente está rezando muito, e todas as comunidades estão rezando, pedindo para Deus para que cesse essa guerra. Agora até quarta-feira vamos fazer o dia da oração, que é, vamos dizer, em memória, às vítimas, dessa guerra. Santa Terezinha, que fica entre o Alto Vale e o Planalto Norte catarinense, é um dos municípios com maior presença ucraniana no estado. Os primeiros imigrantes ucranianos chegaram aqui em Santa Terezinha no início dos anos 40 para fugir da Segunda Guerra Mundial, que arrasava o velho continente. Aqui eles povoaram as comunidades de Craveiro, Blei-Pombas, Colônia Rutes e tantas outras, que ainda hoje fazem questão de preservar a herança cultural trazida pelos antepassados. O pai da dona Anastácia veio da Ucrânia com a família quando tinha apenas 18 anos de idade. Chegaram, não sabiam falar em português, sofreram, mas vieram por causa das guerras, porque lá era só guerra na Europa. Quase 80 anos depois do fim da Segunda Guerra, eles veem a história se repetir. As notícias do conflito na Ucrânia deixam apreensivos os descendentes que acompanham com tristeza as cenas de horror. Como descendentes ucranianos, a gente carrega o sangue na veia, Então, há um sentimento de muita tristeza. Isso nos remete muito ao nosso passado, ao tempo de infância, onde a gente ouvia muito as nossas avós falarem sobre a guerra, E hoje a gente vê que o povo está vivendo novamente tudo aquilo que a gente já ouviu enquanto história. E o nosso sentimento é de profunda tristeza, mas aquela tristeza sincera, é como estamos sofrendo com eles. Guerra absurda, com certeza. A economia de Santa Catarina teve o segundo maior crescimento do país em 2021. Os dados são do IBC, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O crescimento da economia catarinense foi de 6,4% em 2021, na comparação com 2020. O índice é considerado uma prévia do PIB, Produto Interno Bruto. Segundo análise do Observatório Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, essa foi a segunda maior expansão no país, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Na média nacional, o avanço foi de 4,5% na mesma base de comparação. Assim como a indústria, o setor de serviços também contribuiu para o crescimento da atividade econômica catarinense, com aumento de 14,8% em 2021. O desempenho foi superior ao crescimento nacional, de 10,9%, com destaque nas atividades turísticas e nos serviços prestados às famílias. Apesar disso, ambas as atividades ainda se encontram em nível abaixo do pré-pandemia.
A Prefeitura da capital lançou o terceiro edital para a duplicação da rua Deputado Antônio Edu Vieira, no bairro Pantanal. Será que agora vai? Veja na reportagem. A nova licitação é mais uma tentativa da Prefeitura para concluir a obra viária interrompida em Florianópolis depois de 2 rescisões de contratos em função de problemas com as empreiteiras. A duplicação fica entre as ruas João Pio Duarte e a Avenida César Seara. As propostas das empresas interessadas serão recebidas até o dia 28 de março. De acordo com o edital publicado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura na última sexta-feira, o valor máximo é de R$12,5 milhões, com prazo de 20 meses para a conclusão dos trabalhos. Comerciantes inadimplentes do mercado público de Florianópolis têm até amanhã para enviar as propostas de pagamento dos débitos para a Prefeitura. A dívida total já chega a R$3 milhões. A Prefeitura de Florianópolis recebeu até agora 5 propostas de um total de 61 lojistas inadimplentes. Além disso, nem 10 comerciantes fizeram a transação da dívida no Pró-Cidadão, o que é permitido àqueles que devem até 100 salários mínimos. A Prefeitura promete cumprir os prazos estipulados e tirar do mercado quem não se regularizar. A Procuradoria-Geral do município está analisando as propostas e informou que a maioria veio no formato de pagamento parcelado. Caso a Procuradoria entenda que os comerciantes não podem arcar com as despesas e a nova proposta, o acordo será negado e as propostas reformuladas. Ainda de acordo com a Procuradoria, uma das obrigações da transação é pagar a dívida e manter as despesas correntes em dia. Ainda não há um prazo para responder às propostas, mas a intenção é analisar tudo até o dia 22 de março. Se for aceito o acordo, os comerciantes não podem mais atrasar os novos pagamentos. A Secretaria de Infraestrutura da capital lançou a licitação para o alargamento da faixa de areia das praias de Ingleses e Jurerê, no norte da ilha. Em Ingleses, o alargamento vai ocorrer da foz do rio Capivari ao canto sul, próximo às dunas, um trecho de quase 3 quilômetros de extensão. A previsão é que depois das obras, a faixa fique com uma largura de 35 metros. Já em Jurerê está previsto o alargamento de toda a extensão da praia, com quase 3,5 km. A ideia é que a largura da praia seja de 30 a 35 metros. Os envelopes com as propostas vão ser abertos no dia 29 de março. A obra não pode custar mais do que R$26.614.000. A empresa vencedora vai ter 5 meses a partir da assinatura da ordem de serviço para concluir os trabalhos, prazo que pode ser prorrogado. Uma área de baixa pressão alongada, chamada Cavado, vai influenciar o tempo nesta quarta-feira de cinzas em Santa Catarina. Os detalhes agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ter nebulosidade variável em Santa Catarina, com chuva e trovoadas a partir do extremo oeste, oeste e meio-oeste, condição que se estende às demais regiões durante a tarde e a noite. Tem risco de temporais localizados, especialmente entre o oeste e o norte catarinense. As temperaturas vão estar mais amenas em Santa Catarina. Na capital, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Blumenau, variação entre 23 e 30. Em Criciúma, 21 graus de mínima e 28 de máxima. E em Chapecó, mínima de 20 e máxima de 28 graus. O Carnaval de Florianópolis não teve a folia dos blocos de rua neste ano, não é? Parte dos estabelecimentos comerciais até abriu as portas normalmente. A repórter Ana Cristina Machado foi até o centro para conferir como foi o movimento. Acompanhe. Terça-feira de Carnaval e as ruas do centro de Florianópolis estavam assim, com pouco movimento. Bem diferente do que costuma ser no dia a dia. A CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, até orientou para que o comércio continuasse funcionando normalmente. Durante a manhã desta terça-feira, a maioria das lojas aqui do centro da capital abriu normalmente. Outras decidiram deixar as portas fechadas. Mesmo sem a folia dos blocos de rua, os turistas vieram para a ilha para curtir os dias de folga. O centro foi o destino escolhido de alguns na manhã desta terça-feira. Nós viemos, na verdade, para uma consulta médica aproveitando o feriado. Mas aí, aproveitando para dar uma olhadinha no centro, nas lojas, tá com pouco movimento, é bom assim, até para se prevenir contra essa pandemia que está aí, Então, estamos passeando um pouco. Eu sou do Paraná, e vim com uma excursão de Marechal Cândido Rondon
aqui conhecer essa cidade linda, maravilhosa e encantadora. Eu já sabia que não teria o carnaval mesmo, que é típico em função da pandemia, e viemos para cá no sábado e hoje já estamos voltando. Então aproveitamos só esse momento do carnaval mesmo, do recesso, para passear e conhecer. E hoje cedo a gente veio para o centro conhecer um pouquinho, né? O mercado público da capital também estava aberto na manhã de hoje. No lado das peixarias, poucas ficaram com as portas fechadas. Outras atenderam a população até o meio-dia. Quem trabalha no mercado afirma que o movimento estava abaixo do esperado. Na sexta e no sábado deu muito movimento. A gente estava esperando um movimento maior agora em questão desse feriado de carnaval. Mas como vocês podem ver agora, no momento está tudo parado. Estamos esperando que dê movimento, né? Mas, mesmo assim, teve gente que garantiu o almoço do dia e outros até levaram para a cidade natal. Eu estou voltando para o Paraná hoje, estou levando um pouquinho de camarão para a gente aproveitar lá, a gente não encontra tão fácil. Um pouco de cação também, que está bem bonito. Aproveitar também para experimentar uma lula, ter uma coisinha diferente na hora do almoço na semana que vem. Peixinho, frutos do mar para uma paella, que a gente combinou junto com um amigo. E hoje também foi dia de imunização contra a Covid-19. A van da vacinação da Prefeitura de Florianópolis está em frente ao Ticem, atendendo quem está apto a receber as doses. A vacina funciona para quem tem a partir de 12 anos e não tem limite de idade. Hoje, por ser feriado, o carnaval está um pouco mais tranquilo. Normalmente aqui no Ticem o movimento é bem intenso, mas esses dias está sendo um pouco mais tranquilo. E agora no Band Cidade é hora das informações do esporte. Destaque para a Copa do Brasil, a Chapecoense está em campo neste momento na estreia na primeira fase da competição nacional. O time catarinense enfrenta o Motoclube no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo e o Motoclube está na frente. Gol do Degson aos 11 minutos do primeiro tempo, 1-0 o Motoclube em cima da Chapecoense. O duelo é em jogo único e a Chapecoense, melhor posicionada no ranking da CBF, joga pelo empate. Quem passar para a próxima fase embolsa R$750 mil e enfrenta na segunda etapa o Tombense de Minas Gerais. O Meio-Oeste está em festa. A cidade de Videira completa hoje 78 anos de história. Veja. A colonização de Videira iniciou-se em 1918, na então Vila do Rio das Pedras. Em 1921, para atrair novos colonos, mudou o nome para Perdizes. A instalação oficial do município aconteceu em 1944. E o nome Videira deve-se ao fato de a região ser um grande centro de produção de vinhos do estado. Conforme alguns historiadores, em 1913, antes mesmo da fixação dos primeiros colonizadores, foi colhido um cacho de uva pesando 1,3 kg. Hoje, terça-feira, dia 1º, Videira comemora 78 anos. O prefeito Dorival Carlos Borga diz que o município tem uma bela história e muitos motivos para comemorar a data. É um momento muito especial para todos os videirenses. Um município que cresce e se desenvolve a cada dia mais, gerando emprego, renda, e realmente isso o povo de Videira faz por merecer. E nós temos muitos motivos para comemorarmos esses avanços de desenvolvimento, de conquistas registrados ao longo desses anos, e Videira realmente é um município muito importante no estado de Santa Catarina. Um dos marcos da comemoração é a entrega da regulação fundiária de alguns munícipes e o lançamento de um livro que conta a história do município. Parabéns, Videira. Vem aí o Jornal da Band. Ficamos por aqui. Uma boa noite para você, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.